dia, meus alunos, tudo bom? Professor Tiago. Vamos falar sobre população brasileira. Bem-vindo, segundo ano do ensino médio. Já de início, nós temos aqui um retrato, O Retirante. Cândido Portinari, artista plástico, que fez essa obra em 1944. Ele fez essa obra de arte que está no Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, certo? Que mostra o retirante brasileiro, formação da nossa população. Então vamos lá, um pouquinho atrás, formação da nossa população. Etnias, nós temos branca, negra e o indígena. Vamos começar pelo indígena. O indígena foi o habitante mais antigo da nossa terra. Este habitante estava aqui antes dos colonizadores europeus. Chegamos aos brancos. No caso, o homem branco, como indígenas tanto diziam. Forte presença do europeu, destacando os portugueses, que foi quem colonizou essa terra. Italianos, alemães e espanhóis chegaram um pouquinho depois. O negro já foi na escravização. Ele foi retirado do seu território na África e vindo trabalhar aqui durante 300 anos. Várias gerações de negros foram capturados na África e trazidos para cá para ser mão de obra dos fazendeiros do nosso país, certo? A composição da nossa população se dá de uma forma que a população branca no nosso país, ela é menor do que a mistura do negro e do pardo, que é a mistura do branco e o negro dá o pardo, né? Dito como na questão da etnia do nosso país. Indígena é uma parcela bem pequena, o amarelo já é o asiático que veio para cá, já a partir dos tempos mais modernos, a partir de 1900, que o que acontece, o asiático quando veio para cá, como a própria imigração japonesa já faz mais de 100 anos, tem dados históricos, tem até um parque em Mogi Mirim, que se chama Parque do Centenário japonês, certo? Então essa é a composição da população do nosso país, dado de 2010, lembrando que o censo demográfico que teríamos nesse ano não vamos ter, por conta dessa pandemia do Covid-19. Esses dados vão ser colhidos em 2021 e nós teremos o resultado em 2022 apenas. Mas estou tentando um pouquinho antes, mas vai atrasar, o censo demográfico não vai ser tão rápido lá na programação que o governo federal faz. E o IBGE. População brasileira. Negros, pardos, amarelo, indígena e branco. O branco tem a maior concentração na região sul, sudeste e centro-oeste do nosso país. O negro, já a maior concentração, está lá no nordeste e no sudeste. Faixa litorânea. Os pardos já é o cruzamento étnico na questão da miscigenação, que eu já falei para vocês, a mistura, certo? O amarelo já é uma grande presença na região sudeste, é o asiático, tá? Aqui, um mapa mostrando como que era o nosso país antes de 1500. A configuração do país em relação aos grupos indígenas. Eram novos grupos, muitos só vão lembrar do Tupi-Guarani. Ok, tudo bem, faz parte. Essa informação vocês conseguem ter na página 52 do livro didático de vocês. E lá na página 52 também vocês vão realizar as atividades, responder a B, C e D, ok? Aqui as terras indígenas do nosso país. Pouco que ficou. Maior concentração no norte do nosso país. Lá na área da floresta amazônica, a área de maior preservação que temos. Rondônia, Pará, Roraima, Amapá, norte do Mato Grosso, que já sai do eixo da região norte, Tocantins e Maranhão, que também sai desse eixo da região norte, mas é onde tem a maior concentração. Não quer dizer que em outras áreas do nosso país não tenha a população indígena. Temos, porém, em pequenos polos, pequenos grupos. Aqui próximo a nós, em Parelheiros, tem um grupo indígena que vive lá. E assim como no litoral do nosso estado, aqui é o litoral sul de São Paulo, tem uma concentração muito baixa, mas tem ainda e algumas reservas indígenas. Tanto na que eu conheço mesmo,
Entre Itanhaém e Peruíbe, são mais ou menos cerca de 10 quilômetros na extensão da Padre Manuel de Nóbrega, a reserva indígena que tem. Mas tem mais ainda na Serra do Mar, principalmente. Multiétnico e a miscigenação brasileira. Peguei uma figura de um livro muito interessante chamado Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Este livro fala sobre a história da miscigenação do nosso povo. Que aí, diferente do europeu, que tem uma característica, o alemão, branco, alto, cabelos loiros, pele bem clara, olhos claros, alguns deles altos. E o povo brasileiro? Essa figura retrata, uma figura que retrata o povo brasileiro. Temos o negro, o asiático, nós temos o europeu, o africano. Então nós temos uma configuração muito diferente. E a configuração do povo brasileiro, como eu já mostrei para vocês em sala de aula. Nós não temos uma única característica desse povo. Houve uma miscigenação no nosso país. O crescimento da população brasileira foi no período da cafeicultura, principalmente na região sudeste do nosso país, São Paulo, nosso estado, de 1870 até 1930. Bom, período onde o negro deixou de ser escravo. Teve a abolição e eles foram para as favelas, que hoje é dita como comunidade. Certo? A atração dos imigrantes europeus, italianos e espanhóis, os italianos mais ainda, como nós trabalhamos na aula passada. O imigrante veio para substituir a mão de obra escrava. Veio trabalhar, aí tá o negócio. Os escravos não recebiam, eram espancados, tratados como mercadorias e não recebiam. E o imigrante veio de fora, o imigrante europeu. Esse veio. Tá certo que alguns foram enganados, que falaram que aqui era o paraíso, e não era bem como eles achavam. Crise. 1929. Crise da Bolsa de Valores de Nova York, Estados Unidos. A economia brasileira perdeu o seu maior mercado consumidor. Neste período aí, teve o terror. A crise do setor interrompeu a necessidade de grandes imigrantes virem para o nosso país para trabalhar nas lavouras. Porque não tinha como, por conta que a crise quebrou todo mundo. Aí que mudou a configuração um pouco daqui dessa região. Segurou um pouco e trabalhou o que tinha. O crescimento da população brasileira. Aí nós temos taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo, certo? Então aqui nós vamos observar de 1940 a 2010. A população teve crescimentos de 2%, diminuiu a 2%, e o período de 91 a 2000, 1,63%. Então tá, das décadas de 1950 a 70, o elevado crescimento vegetativo, a explosão demográfica do nosso território. Pós-década de 1980, o período de transição demográfica do nosso país, a queda do crescimento vegetativo, né? Que o crescimento vegetativo, só lembrando, é a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Então diminuiu o número de mortos no nosso país. A questão também do assistencialismo governamental. As pessoas começaram a ter uma qualidade mínima, mas começou a ter uma qualidade de vida. E se preocupar, uma preocupação também no dia de amanhã. Como vocês podem ver aqui, ó, mostrando o rápido crescimento populacional, que dobrou num curto espaço de tempo. E determinado pela maior queda na taxa de mortalidade e natalidade, em relação à natalidade. Então o que acontece? Caiu demais. Isso foi ótimo para o crescimento do nosso país. O idoso começou a ter uma expectativa de vida que não tinha antes. E ocorreu entre a década de 50 e 70, com a elevação do crescimento vegetativo da nossa população. Aqui nós temos de 1872 até 2020, não 2010, conta aí. Ali tem um dado extra do professor. O censo brasileiro iniciou em 1872, certo? Atualmente a população cresce em ritmo menos acentuado, após a transição demográfica. O nosso país é o quinto maior populoso em relação ao mundo, atrás da China com 1 bilhão
Índia com 1 bilhão, Estados Unidos com 300 milhões, Indonésia com 280 e o nosso país na quinta posição com 211 milhões de habitantes. Lembra que eu citei para vocês sobre a evolução da população? Vamos pegar lá de 1900 até, aqui ó, vamos pegar de 1900, que tínhamos 17 milhões de habitantes, a 1970. Ou quanto cresceu a nossa população, hein? Triplicou. Mais que isso, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Aí chegamos aqui, 1970 até 2010. Vamos ao último censo. Lembra que eu citei para vocês que durante a Copa de 1970, que o Brasil foi campeão com o Pelé jogando, batendo um bolão? Tinha uma musiquinha que falava assim, ó: 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção, por aí ia. Certo? De 1970 a 2010, 100 milhões de brasileiros surgiram. Pá! Como? O povo teve filhos, tiveram filho, a população começou a crescer, a expectativa de vida mudou. Mudou. Temos 211 milhões de habitantes. Dado de ontem. Ontem, no caso, para mim. Certo? Urbanização do Brasil. O Brasil se tornou urbano em 1960, após a industrialização e a mecanização do campo. Como vocês podem ver nesse gráfico, o nosso país tinha a maior população era rural. Urbana era uma pequena parcela. Hoje mudou ao ponto que a população rural, se for avaliado lá em 60, é bem menor do que a população urbana que tinha em 60. O êxodo rural, que é a fuga, como na própria Bíblia fala sobre o êxodo, o livro do Êxodos, foi a fuga do povo. E aqui também, o êxodo rural, no mundo inteiro, e aqui no nosso país também não foi diferente. Mecanização do campo, onde trabalhava 1000, trabalha 2, 3 máquinas que fazem o serviço que eles não faziam. Planta, colhe, e já era. O trabalhador rural teve péssimas condições de vida no campo, com a mecanização. O Estatuto do Trabalhador Rural não mudou muita coisa, então eles não tinham tantos direitos, só deveres, 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 e acabavam vindo. As consequências da urbanização, da população que cresceu, interferiu no crescimento vegetativo, a fim de modificar as taxas de mortalidade e natalidade. Provocou a redução do crescimento vegetativo. Foi rápido e caótico o enchimento urbano, que aí aconteceu o seguinte: a exclusão socioeconômica e alguns problemas ambientais e estruturais que aconteceram nas cidades. Com toda essa população urbana que foi tendo no nosso país, tivemos alguns problemas que veremos agora. Falta de moradia, as favelas que surgiram desde lá atrás com o fim da escravatura no nosso país. Poluição do ar e da água, como nós podemos ver um esgoto aqui na Baixada Santista, na cidade de São Vicente. Trânsito caótico, violência, menores abandonados, descaso com os moradores de rua, que temos no nosso país inteiro, favelas, cortiços, transporte coletivo caótico, tráfico de drogas, infelizmente. Isso por conta de toda uma urbanização desacelerada que não foi estruturada no nosso país. Aqui a densidade demográfica, com dado de 190 milhões de habitantes, nós temos 22 habitantes por quilômetro quadrado. Mas esse dado já é de 23, como vocês bem sabem, né? Aí para vocês verem, Sudeste nós temos 90 mil quilômetros quadrados. População de 80 milhões. Bem desigual. Aí nós pegamos aqui a menor região, que é o Sul, 500 mil quilômetros quadrados. 27 milhões. Exorbitante. Aí se a gente pega Nordeste, 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Tranquilo, favorável. 53 milhões de habitantes. A maior concentração está no litoral. Por quê? No Agreste, no Sertão, já é uma população já é menor, por conta das condições que não é tão boa naquela localidade.
é mal distribuído pelo nosso território, a população brasileira. Maior concentração no centro-sul e faixa litorânea do nosso país. Regiões mais populosas é o sudeste, nordeste, sul, norte e centro-oeste, atrás da região norte. Mas o norte é onde nós temos a maior área, porém é onde temos a área mais alagada do nosso país, onde estão a maior bacia hidrográfica do nosso país está lá na região norte, né? Vamos lá. Densidade demográfica, 1872. População acima de 250 habitantes por quilômetro quadrado. Tranquilo, de boa. 1890. Já mudou. Começou a surgir um novo dado. 1900. A faixa litorânea crescendo. 1970, os 90 milhões em ação. Já modificou. 1990, ano que o professor que vos fala nasceu. Ano importante, hein? Bom lembrar isso daí, hein, gente? A população brasileira começou a crescer. 2000, 2010, uau, 211 milhões de habitantes. Estrutura etária, idade da população brasileira, composição da população residente, por sexo, grupo e idades. Não precisa ser brasileiro de fato para estar nesses dados, tá? O imigrante que vem se estabelece no nosso país, ele entra nos dados das nossas estatísticas. Em 91, nós tínhamos uma pirâmide, certinha, homem e mulher, meio que batendo os dados. 2000, mais ou menos. 2010, mulheres, população com mais idade no nosso país são de mulheres. É de mulheres. A mulher no nosso país tem maior volume do que o homem. Nós temos mais mulheres do que homem no nosso país. É o tempo de vocês. Estrutura, aí no caso aqui o que eu falei sobre os jovens e o elevado crescimento vegetativo que nós tivemos. O país apresenta uma queda na faixa etária dos jovens, o predomínio de adultos, o aumento de idosos, redução do crescimento vegetativo. População brasileira começou a envelhecer rapidamente, em consequência na redução da taxa de natalidade e aumento da esperança de vida. Hoje o brasileiro vive até 80 anos. Antes era bem baixo esse índice. Já chegou um tempo, lá em 1800, que era 30, 40 anos que o brasileiro vivia. O aumento no número de idosos interfere na melhoria da qualidade de vida. Aí nós temos geriatria para cuidar da saúde dos nossos idosos, que não tínhamos tanto no passado. Leitos hospitalares para o idoso, questão da geriatria, previdência social, aposentadoria. Começou a aposentar e ter direitos. Porém, não tem como competir um idoso, infelizmente, com o mais velho, né? Mas acontece. Que chegamos ao fim de nossa aula. Temos aqui um trecho do livro de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Aqui ele fala que nós temos o povo que se sabe, se sente, se comporta como uma só gente. Pertence à mesma etnia, à miscigenação, como eu tinha falado. Porém, nenhuma uniformidade. O homem se adaptou no meio ambiente e criou modos de vida diferentes. No nosso país, dentro de uma cidade como a nossa, em Boguaçu, pode acontecer. A urbanização contribuiu para uniformizar os brasileiros sem eliminar suas diferenças. Fala-se em todo o país a mesma língua, o português do Brasil. Porém, nós temos sotaques diferentes. Aí nós temos as variedades linguísticas dentro do nosso território. Certo? Povo, nação, de um território próprio para nele mesmo viver o seu destino. Darcy Ribeiro. Livro muito interessante. Para finalizar nossa aula, hora do estudo. Responder as atividades do livro didático da página 64 e um livro de atividades da página 21 a 28. Ok? Galerinha, até mais. Em breve nos veremos juntos. Até mais.